Agora vamos começar com a parte de volume de prismas. Vocês provavelmente já devem estar vendo a minha apresentação. Então a gente vai tratar hoje do volume de prismas, né? Então a gente vai tentar simplificar da melhor maneira possível. Então o volume de um prisma, né? Bom, o volume de um prisma corresponde ao único valor real V positivo obtido pela comparação da porção do espaço ocupado pelo prisma com a porção do espaço ocupado por uma unidade de medida de volume. A unidade de medida de volume que usualmente consideramos é o volume de um cubo unitário de aresta 1, sendo esse U certa unidade de comprimento, né? Então, esse U pode ser 1 centímetro, 1 metro, né? Nesse caso, quando nós não mensuramos a unidade de medida, não mencionamos ela. Então, se a aresta de um cubo unitário mede 1 metro, né? Então, o volume desse cubo seria de 1 metro cúbico. E nunca vamos esquecer da velha ideia de que 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? Que a gente está falando também de volume e que posteriormente também será falado em capacidade. Vamos aqui a um rápido exemplo falando sobre volume, né? Então vamos calcular quantas vezes o cubo unitário de aresta 1 centímetro cabe em um paralelepípedo retângulo de dimensões 4 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. Então nós temos aqui Então, nós vamos ter aqui o nosso paralelepípedo, né, que você percebe as arestas são 4 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. Ele está se referindo a quantas vezes, né, um cubo unitário de aresta 1 centímetro caberia. Nós temos aqui a exemplo, está aqui o nosso cubo unitário, que seria esse aqui. Estou só tentando exemplificar. Então, tá aqui nós temos o nosso cubo unitário. Para isso, nós vamos ter que calcular para saber o volume desse paralelepípedo, né? Então, vamos analisar a figura e observamos que o paralelepípedo, vamos observar o seguinte, que ele é formado. São 4 cubos, né? 4 por 2, ou seja, então na base aqui nós vamos ter 8 cubos, e na altura são mais 3 fileiras, né? Então são 3 camadas iguais a da base. Então, logo, se eu multiplicar 8 vezes 3, eu vou ter 24 cubos unitários no total. Portanto, esse paralelepípedo é formado aí por 4 vezes 2 vezes 3, né, que dá a 24 cubos de 1 centímetro cúbico de volume. Então, aí dizemos que o volume dele é 24 centímetros cúbicos. Ou seja, para facilitar, é só você pegar e multiplicar as dimensões dele, né? Comprimento, largura e altura. Simples desse jeito, ó. O volume de um paralelepípedo ou de uma caixa, né, ou de algum bloco qualquer. Você simplesmente vai multiplicar comprimento, largura e altura. Como aqui está especificado, né? A vezes B vezes C. Para o cubo, né, como nós temos todas as arestas iguais, então vai ficar simplesmente a aresta dele elevada ao cubo. Né? Isso no caso de ser um
um cubo, né? Ou, como alguns podem chamar, de um hexaedro regular. Aí nós vamos agora ver só um pouquinho sobre a seção transversal de um prisma, né? Ou seja, um plano intercepta um sólido através de uma superfície chamada de seção plana. Então, quando a seção plana é paralela à base do prisma, ela é denominada seção transversal. E você percebe que normalmente essa projeção aqui, ela é igual à sua própria base. Aí vamos agora falar um pouco, só na pincelada rápida, no princípio de Cavalieri. Dois sólidos, né, S1 e S2, apoiados num plano e contidos no mesmo semi-espaço, terão o mesmo volume. Se todo plano paralelo a alfa secciona dois sólidos de modo que as seções sejam regiões planas de mesma área. Pronto, o que que isso significa? Significa que se esses dois sólidos aqui, né? Claro, né? Se eles tivessem o mesmo formato, pelo menos o mesmo formato de base, eles teriam o mesmo volume. Seria mais ou menos isso que esse princípio de Cavalieri explica. Por exemplo, se eu tivesse um outro sólido com essa mesma base aqui ao lado, né, e ele fosse retinho, então o volume desse sólido, né, seria igual a esse primeiro. Pronto, um exemplo seria esse, ó. Nós temos aqui numa mesa, né? Vamos dizer que pegamos esses cartões, colocamos numa mesa de duas maneiras. A primeira, esse formato, né, certinho, bonitinho, e nesse outro formato aqui como se quase de qualquer jeito, né? Eles estão realmente bonitinhos, alinhados, porém, ó, percebe que eles já estão assim meio em outra posição, né? Então, nesse caso aqui, o volume desse primeiro, ó, dessa primeira pilhazinha de cartões que está retinha, é igual a essa segunda pilha de cartões aqui que está meio desarrumado. Mais ou menos isso que o princípio de Cavalieri explica. Outro exemplo disso, né? Essa aqui é só a especificação. Depois, se preferirem, eu mando o slide da aula para vocês. Então, vamos falar aqui agora, rapidinho, do volume de um prisma qualquer. No volume de um prisma qualquer, sempre o volume dele vai ser a área da base vezes a sua altura. Ele pode ser um prisma reto ou pode ser um prisma oblíquo. O volume dele vai ser sempre a área da base vezes a sua altura. Um exemplo simples. Deseja-se cimentar o quintal, né, de formato quadrado, com lados medindo 8 metros, com 4 centímetros de espessura de massa de cimento. Qual o volume necessário de massa para revestir essa área? Então vamos lembrar o seguinte: deseja-se cimentar um quintal de formato quadrado, ou seja, então, então a base dele vai ser um quadrado, com lados medindo 8 metros. E lembrando que ele vai ser preenchido com uma camada de 4 centímetros de espessura de cimento. Então ele pede para saber qual o volume necessário. Então na resolução, então a camada de cimento terá a forma de um paralelepípedo, né, de base quadrada, com 8 centímetros de aresta e altura 4, não, 8 metros de aresta e altura 4 centímetros. Como a espessura do revestimento vai ser 4 centímetros, então eu vou converter isso para 0,04, ou seria 0,04 metro, né? Ou seja, 4 centésimos de metro.
Então, o volume dessa massa vai ser 8 vezes 8, né, que seria a área da base multiplicado pela altura, né? A altura que no caso é a espessura que vai ter, vamos dizer assim, esse piso. Então aqui vai ficar 64 vezes 0,04. O volume então vai ficar 2,56. Então, nesse caso, vão ser necessários 2,56 metros cúbicos de massa para o revestimento. Aí, mais um exemplo, né? Acho que isso aqui já facilita porque vocês vão enxergar a figura. Calcular o volume de ar contido em uma casa que tem a forma desse prisma a seguir. Então, a gente vai calcular o volume de ar em uma casa que tem este formato. Percebe as dimensões que nós temos, né? Ó, ela tem 4 por 5, né, metros de, vamos dizer assim, de piso, né, da base, 3 metros, né, até uma determinada altura, porém, a altura total da casa são 4 metros. Para resolver isso, como eu só sei calcular e como só existe maneiras de calcular volume de prismas, né, aí os prismas que nós conhecemos são prismas triangulares, quadrangulares, pentagonais e hexagonais. Lembrando que os hexagonais e os pentagonais, eles têm que ser regulares para a gente facilitar na hora de calcular. Esse daqui poderia ser considerado um prisma pentagonal, porém, não é um prisma pentagonal regular. Então, partindo para a resolução, a gente vai decompor essa figura em dois prismas. Esse primeiro, ó, que seria a parte da casa sem o telhado, que vai ser dessa maneira aí, ó, que vocês estão observando. Que é um prisma reto retângulo. Então, o volume desse caso aí vai ser a área da base vezes a altura. A base vocês estão enxergando aqui, né? Que é o quê? 4, né? Vezes 5. E a altura, nesse caso, é 3. Então, 4 vezes 5 vezes 3 vai dar qual resultado? 60. Pronto, exatamente. Então, o volume dessa parte 1 aqui, dessa casa, vai ser 60. Agora, o nosso segundo prisma, que nesse caso vai ser um prisma reto de base triangular. Então, a gente vai calcular a área, nesse caso, desse triângulo que eu vou ter aqui, ó, na frente, ó, que vai ficar simplesmente, ó, 4 vezes 1 dividido por 2 multiplicado por 5. Para calcular o volume, do mesmo jeito que calcula-se a área da base, as áreas laterais e totais, você tem que ver a melhor maneira de posicionar o seu prisma. Você viu que no primeiro, a gente calculou do jeito que estava, né? Ou seja, a base como sendo essa daqui, né? Ó, 4 por 5, e a altura sendo 3. Mas eu poderia também ter calculado da seguinte maneira. Eu poderia ter entendido que a base seria isso, né? Com as dimensões 3 por 4, e o 5, né? E esses 5 metros corresponderia à altura. Que calculando o volume, né? Daria no mesmo. Então aqui percebe que nós observamos na área de na forma de calcular, nós calculamos logo a área do triângulo aqui, né? 4 vezes 1 dividido por 2,
multiplicando ele depois por 5. Que nesse caso vai ficar 10. O volume 2, né? O volume 1 que nós temos aqui é 60. E o volume 2, que corresponderia ao telhado, é 10. Então, logo o volume total de ar contido na casa é dado por V1 mais V2, que dá então, deixa eu só ver se está certo isso. São 60, são 60 então, né? Não são 70 metros cúbicos. Imaginei que era 50, foi mal. Então aqui dá 70 metros cúbicos o volume total de ar contido na casa. Deixa eu ver até aí alguma dúvida, alguma pergunta. Não, pode continuar. Não. Pronto, eu acho. Deixa eu só. Não, acho que aqui vai ser só isso mesmo. É. Não, é só isso mesmo. O volume é bem simples. É só, como basicamente você vai calcular, é só calcular a área da base vezes a altura. Identificar a base, identificar a altura. E aí sim você pega e calcula as medidas. Pronto, falando sobre a atividade. Eu não sei se já deve ter liberado. Quem já tiver acesso lá ao Google Sala de Aula, né? Ela já deve estar já disponível para fazer. Para quem não tem, eu vou colocar já já ela no grupo, mas a atividade é essa aqui. Né? Vocês basicamente então, vão responder são 4 questões que correspondem no livro, na página 64, as questões 42, 43 e 44, e na página 65, a questão 51, que é uma questãozinha do Enem, né? Que já deve ter visto bastante, né? Mas é sempre bom a gente revisar. Aí o prazo para entrega, né? Aí vocês vão poder me entregar essa atividade amanhã até às 3 horas. Viu? Aí eu abro logo lá o grupo para o pessoal poder já postar as atividades. Ok? Alguma dúvida, alguma coisa? Ok, ok. Pode mandar lá. Pois pronto, eu já vou mandar lá. Bom, quanto a isso, a aula de hoje foi só isso mesmo, viu, gente? Não era muita coisa, né? Até porque o conteúdo não é tão extenso. Tudo bem, pessoal, obrigado aí, né? Aí vocês só dá o tchauzinho, até amanhã, né? Dá um tempo para vocês recarregarem o celular para as próximas aulas. Viu, gente? Então, tchau, até mais. Valeu, até Tchau. mais. Tchau.